Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando nessa tarde com nossa conexão Multiplique, né? E sou o pastor Givanildo aqui, missionário da Junta de Missões Nacionais, juntamente com a minha esposa, missionária Virgínia, nosso filho Elissalém Vitor. Estamos aqui na cidade de Uberaba e já estamos aqui há um ano e pouco, mas estivemos antes na cidade de Santa Vitória, aqui também em Minas Gerais. Com alegria que estamos iniciando essa primeira live sobre Igreja Multiplicadora, de uma maneira mais específica sobre relacionamento discipulador, RD. E para nós é uma grande alegria em nosso coração poder ter essa oportunidade nesse tempo de pandemia. Gostaria de estar inicialmente orando, depois estar falando um pouco sobre a nossa proposta nesses encontros que iremos fazer com vocês. Então que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Queremos assim ser um instrumento de Deus na sua vida e até juntos, na verdade, crescermos na palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse encontro que o Senhor nos permite, essa tarde de domingo, nesse dia tão especial. Deus querido, diante dos desafios que temos como igreja, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos para sermos bênçãos, Senhor, na Tua presença. Deus querido, que o Senhor abençoe o Teu povo de maneira muito especial. Carecemos do Senhor direção, discernimento espiritual, graça dos céus, para podermos agir nesse tempo tão difícil, ó Pai, de pandemia, de quarentena, Senhor, de isolamento social. Somos desafiados, ó Pai, a continuar a proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, nesse tempo em que estamos tão limitados em nos reunirmos nos nossos templos ali, mas queremos a ajuda do Senhor para entendermos a melhor forma de continuarmos sendo fiéis ao chamado missionário do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe. Nós pedimos a Tua bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, eu quero inicialmente começar meditando no texto da Palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 28, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a grande comissão de Jesus Cristo. E assim, a partir daí, começamos a falar um pouco a proposta desse projeto que temos aqui em Uberaba região. Mateus 28, a partir do versículo 18, nos diz a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. E queremos com essa palavra pensar, na verdade, na grande comissão de Jesus para a sua igreja. O Senhor Jesus continua a chamar a sua igreja para ser obediente ao seu chamado nesse tempo. Se nós olhar esse tempo de pandemia, de tanta dificuldade, sofrimento que estamos vivenciando como igreja, não deixa também de haver oportunidades para continuarmos sendo fiéis ao Senhor. E falar sobre relacionamento discipulador, acreditamos ser uma chance de atuarmos assim como servos do Senhor nesse tempo. Amados irmãos, o nosso desejo nessas três primeiras lives que iremos fazer nesses domingos, 3 horas da tarde, é falarmos de relacionamento discipulador. Inicialmente nós estamos abrangendo aqui a região de Uberaba. Nós moramos aqui na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, nosso campo missionário aqui, e estamos também cuidando e atuando junto à Igreja Batista Boas Novas aqui na cidade. Nós temos nesse um ano e pouco que estamos aqui na cidade, atuando como missionários da Junta, trabalhando no treinamento de Igreja Multiplicadora. Temos tido a grande alegria de falarmos com vários pastores, colegas,
podemos perceber, estar junto com igrejas, vivenciando um pouco a realidade aqui da cidade, da região, né? E tem sido uma bênção para nós, muito, muito bom, muito edificador, e ficamos felizes em poder contribuir para que, através da visão de igreja multiplicadora, ajudar na expansão da obra de Deus aqui em Uberaba região. Se não fossem também pelas orações dos nossos parceiros missionários, da participação deles e de todos que nos apoiam, realmente seria difícil. O trabalho no campo missionário sempre é desafiador, mas é uma alegria poder obedecer ao chamado do Senhor. Há mais ou menos 10 anos vimos para aqui Minas Gerais, vimos da Bahia, estudamos ali no Seminário Teológico Batista do Nordeste e fomos ao término chamado, comissionados para missões. E Deus usou a Junta de Missões Nacionais para estarmos então aqui em Minas Gerais. Em todo esse período, Deus veio tratando o nosso coração, usando a nossa vida pela sua misericórdia. E lá na cidade de Santa Vitória, pudemos ali deixar uma igreja organizada e irmãos firmes no Senhor. E quero deixar um abraço ao pastor Sandro, que está ali cuidando, ele e sua família, e todos os irmãos que estão ali, né? E foi uma alegria muito grande ali, pudemos colocar em prática muito daquilo que pudemos ver, não somente nos livros sobre igreja multiplicadora, né? Mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E a nossa proposta nessas lives é ter um bate-papo com os irmãos, porque inicialmente queremos fazer essas lives e através dos comentários que os irmãos puderem deixando aí, nós vamos tentar respondendo perguntas. Enfim, não estamos aqui para dar soluções, estamos aqui para compartilhar experiências, aquilo que na prática temos feito para implementar a visão de igreja multiplicadora, né? E é claro que é um tempo que nós queremos aprender juntos, né? Então é muito bom estar com os irmãos e gostaria de convidá-lo a participar, tanto aqueles que estão agora como aqueles que estarão vendo depois esse vídeo. Coloque aí suas perguntas, coloque aí suas colocações, nós vamos estar interagindo em cima dessas colocações dos irmãos, né? Para que juntos a gente possa ver de maneira prática como realizar relacionamento discipulador, né? Então nessa minha primeira palavra inicial, eu quero trazer um devocional bíblico pensando na comissão de Jesus na grande comissão de Jesus para a sua igreja, e falando também de um modo geral sobre igreja, a visão de igreja multiplicadora, o que é e o que não é, e assim então falar também um pouco de relacionamento discipulador. Quero voltar dizendo que o nosso objetivo é tentar ver o que Deus pode fazer através dessa estratégia do relacionamento discipulador, e assim podemos então atuar nesse tempo de pandemia, de isolamento social, né? Como Deus pode nos ajudar a evangelizar, a fazer discípulos, né? Então continuar a cumprir o chamado do Senhor em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Então Jesus, olhando aqui, Jesus, depois de ressurreto entre os mortos e antes de voltar para o Pai, ele deixou ordens para os seus discípulos. E Jesus, na verdade, ao dar essa grande comissão para a sua igreja, ele deu a autoridade, porque nele estava toda a autoridade no céu e na terra. E o interessante é que nesse texto, no final fala: eis que estou convosco. A presença de Jesus garante para nós, igreja dele, que nós seremos vencedores em todo o nosso empreendimento missionário, em tudo que fizermos para proclamar a sua palavra. Então essa presença já é a garantia de grandes vitórias na nossa vida. E que não será um projeto humano, mas algo que glorificará o nome do Senhor. Agora pensar aqui, portanto, ide fazer discípulos. O Senhor não quer apenas que a gente vá, mas que a gente faça algo. E o que Ele quer? Que façamos discípulos. Vocês vão batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão ensinar esses a guardar todas as coisas que eu tenho já ordenado para vocês. Se nós prestarmos bem atenção, existe um ciclo de discipulado aqui indicando para nós
nesse texto. Porque a central, o centro desse texto é fazer discípulos. Não basta apenas ir, porque ao ir, o que vou fazer? Como irei fazer? Qual é o objetivo? Fazer discípulos. E esses discípulos de Jesus. Então, amados irmãos, pensando um pouquinho, temos que pensar em duas coisas importantes: a evangelização e o discipulado à luz da grande comissão. A evangelização à luz da grande comissão, na verdade, é o quê? Entendemos que a evangelização é persuadir a pessoa a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Né? Na evangelização, levamos a mensagem do Evangelho, a fim de que elas sejam, então, acrescidas à igreja, mediante a profissão de fé e o batismo, iniciando assim um amadurecimento em santidade. Ou seja, é um processo que envolve a geração de discípulos, a sua inclusão na igreja, a sua iniciação no processo de aperfeiçoamento cristão, para dar continuidade ao ciclo de multiplicação de discípulos. O que Jesus quer é que aqueles discípulos, novos discípulos, possam caminhar de tal maneira na sua maturidade, a fim de que eles possam fazer discípulos. Agora, esse fazer discípulos começa mesmo antes da própria conversão. Nós, ao levarmos o Evangelho de Cristo, queremos que aquele que está perdido sem Cristo venha conhecer ao Senhor. Mas esse é um processo. Antes de vir a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o processo discipulado é iniciado no acompanhamento, no cuidado, no zelo, na oração, né? No andar junto, no partilhar, né? Do coração ali. Então, levando de maneira natural e espontânea a pessoa a entender a sua necessidade por Cristo Jesus. Entender que ela precisa fazer uma aliança com Cristo, que ela precisa, que ela anseie pela salvação eterna. Então, isso já é algo que é concernente ao próprio discipulado. E o discipulado, à luz da grande comissão, na verdade, entender que primeiro que o discípulo é todo aquele que, sendo salvo, se torna, por meio da fé em Jesus, passa então a seguir a Cristo. Né? Ele se tornará então um discípulo a partir do momento que ele decide seguir a Cristo. E esse processo de fazer, discípulos, na verdade, são discípulos multiplicadores, que por meio do relacionamento intencional de um discípulo com outra pessoa, vai então se tornar a fazer outro discípulo, né? Ou seja, é um processo, um ciclo. Agora, o diferencial, quando pensamos na visão de igreja multiplicadora, são seus princípios. Aqui, voltando ainda um pouco sobre o versículo de Mateus 28, na verdade o cerne aqui está em fazer discípulos. Tudo isso que o discipulado, na verdade, não vai ficar apenas limitado a um ensino da palavra de Deus, em princípios, preparando aquele novo crente para ser batizado e assim se integrar à membresia de uma igreja. Não. O discipulado é um processo que começa antes mesmo da própria conversão da pessoa e prossegue até ele ir alcançando também seu amadurecimento. Lembrando também que esse discipulado não é algo assim tão formal, né? É algo natural. Claro que existe algumas coisas com características formais que são importantes, tipo a gente precisa deixar bem claro em alguns momentos que nós precisamos definir os encontros de discipulado, precisamos estabelecer objetivos, precisamos ter horários e datas, planejar. Também no ensino da palavra existe isso, né? Então, nos elementos do relacionamento discipulador, o ensino do Evangelho é primordial, né? Mas isso é um processo que vai ser espontâneo, natural, ao fazer discípulos, né? Então, irmãos, o cerne é fazer discípulos, mas que esses discípulos caminhem até fazer os discípulos. Lembrando também que nesse discipulado não é apenas uma pessoa que discipula. Eu posso ter vários discipuladores e que eles vão agir de maneira diferente conforme o perfil de cada um e a necessidade que tem, né? Então, é algo assim muito natural, espontâneo, na direção do Espírito Santo. Né? E pensar
Pensando nisso, amados irmãos, nessa grande comissão, essa grande comissão, acima de tudo, ela é dada para todo aquele que segue a Jesus. Às vezes, e é o objetivo do nosso bate-papo nesses encontros de life aqui, de maneira... Não vamos seguir algo assim muito sistemático, mas vamos compartilhando ideias, experiências, né, naquilo também que fomos recebendo através de seus comentários, que o relacionamento discipulador ele se constrói de maneira muito dinâmica, na direção do Espírito Santo. Mas tem que ser algo que venha do coração. E a grande comissão dada por Jesus é dada a toda a sua igreja, ou seja, todos aqueles que são discípulos de Jesus podem fazer discípulos. Mas a história da igreja, a caminhada que muitos de nós temos tido como igreja, às vezes parece que denuncia que temos falhado em muitas dessas questões simples e objetivas que Jesus deixou para nós. Permita-me também, com os amados irmãos, compartilhar mais 2 textos bíblicos para a gente poder assim caminhar um pouco mais. Atos capítulo 1, um texto muito conhecido. E o forte de Mateus aqui é a presença de Jesus na nossa missão de fazer discípulos, né, que é a missão da igreja, na verdade. Atos 1,8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Além da presença de Jesus, o poder do Espírito Santo estará à nossa disposição para fazer discípulos. Porque ao falar em fazer discípulos, quantos de nós pode estar perguntando agora: ah, pastor, mas eu não sei fazer discípulos, acho que é muito complicado, né? Ah, mas eu não aprendi a fazer. E às vezes podemos ter tantos anos de vida cristã e não tido necessariamente a experiência de fazer outros discípulos, preparar vidas para seguir a Cristo, né? Irmãos, nós somos capazes de ser bênção nas mãos do Senhor de diversas formas. E como servos de Jesus, nós temos que, na verdade, dispor a nossa vida inteira a fim de levar a mensagem do Evangelho às pessoas que estão perdidas. E, inicialmente, porque o RD ele faz de um discípulo para quem não é crente, não convertido, e também um discípulo para um novo discípulo, ou para um outro discípulo, buscando, no primeiro caso, levando a fé em Jesus e a converter-se, se tornasse um discípulo de Jesus, e o RD com aquele que já é discípulo, crente em Jesus, levá-lo ao aperfeiçoamento em áreas da sua vida, ao crescimento espiritual. Então, discipulado, ser discipulador e ser discípulo é para todos nós. Nós precisamos também pensar que às vezes nos isolamos, não buscando aprender, achamos que às vezes estamos já prontos, né? Não precisamos aprender absolutamente nada, e essa não é a verdade. Todas as pessoas que passaram a seguir a Jesus, e Jesus foi chamando e foi seguindo a Ele, eram pessoas que estavam abertas e disponíveis a deixar tudo para segui-lo. As pessoas que tinham resistência no coração, que não queriam aprender os ensinamentos de Jesus, simplesmente não seguiam a Jesus. E claro que Jesus ele pregava o Evangelho nos seus sermões e tudo mais, na sua caminhada ali, as palavras de Jesus impactavam os corações, e esses corações impactados entendiam que suas vidas deveriam ser para o Senhor. Né? E aí então você fala: agora o que tem de valor na minha vida se não for então seguir ao meu Mestre Jesus? A partir dessa disponibilidade de aprender é que existe o discipulado, é que eu me torno também um discípulo, pronto para aprender e assim, a partir daquilo que aprendi, passar para outros o conhecimento e as experiências na minha caminhada com o Mestre Jesus. Então o poder do Espírito Santo está à nossa disposição. Não faremos sozinhos, essa obra é do Senhor. O Senhor estará do nosso lado, né? Então o poder do Espírito Santo estará à nossa disposição e Ele nos ajudará, colocará as palavras certas nos nossos lábios, nos capacitará, nos ajudará nos momentos difíceis, no processo de fazer discípulos, conhecer as pessoas, levar o Evangelho. Vamos encontrar muitas situações, vamos encontrar vidas
com suas realidades, contextos mais diversos, de sofrimento, de luta, de dor. Seremos desafiados, seremos confrontados, seremos indagados, seremos, às vezes, podemos ser perseguidos também, né? Mas faremos sempre com alegria, porque estamos fazendo a obra do Senhor, né? Um outro texto também muito bacana, que eu queria estar compartilhando, em Atos capítulo 2, versículo 37. E já, você que está acessando aí, entrando aí agora, pode deixar seu comentário, viu? Eu estou aguardando aqui comentários e perguntas também, eu quero estar interagindo, né? De acordo, assim, a gente vai podendo responder, já vamos batendo papo com você aí nessa live aí ao vivo em nome de Jesus. Então, Atos capítulo 2, versículo 37, lá eu quero ler até o versículo 41. Ouvindo eles essas coisas, compungindo-se o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e a todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aqui nós vemos claramente a multiplicação de discípulos. Irmãos, a vida de Pedro também é um exemplo para nós, de um homem que foi transformado pelo poder de Deus, foi alcançado pela graça, que participou de um processo árduo, difícil de discipulado, Jesus trabalhando na vida de Pedro, e por fim se tornou um grande homem usado por Deus, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, em que muitas vidas vieram a se converter. Precisamos, entre muitas coisas, pensar que cada pessoa que estamos discipulando tem um potencial incrível para ser usado nas mãos do Senhor. E como diz ali também no Evangelho, farei obras maiores do que as minhas, Jesus falando ali. Nós podemos fazer obras, aqueles que nós estamos discipulando poderão fazer obras maiores do que nós, claro. Poderão alcançar muito mais vidas que nós mesmos, nas nossas limitações, cada um dentro do seu contexto de vida, de experiência de vida, mas muitos nossos discípulos, aqueles que talvez hoje não sabem direito abrir a palavra, que ainda está aprendendo a conhecer a Deus, ainda está aprendendo a orar, daqui a algum tempo vai depender muito também do nosso empenho em discipular essas pessoas, se tornarão homens e mulheres poderosamente usados por Deus, para que outros possam conhecer a Jesus Cristo. Afinal de contas, irmãos, cada um de nós que conhecemos ao Senhor, somos frutos de pessoas que disseram sim a Jesus Cristo e que se colocaram à disposição para serem usadas por Deus e assim falar da mensagem para outros. Nós somos o resultado de tantos e tantos. O nosso Brasil, a história da evangelização do nosso Brasil, também é fruto de homens e mulheres missionários que vieram de fora e que deram suas vidas, né, para poder trazer o Evangelho aqui para o nosso país. E assim todo mundo. Nós somos frutos de homens e mulheres que disseram sim ao Senhor e realmente perseveraram em fazer discípulos. Irmãos, não esqueça de colocar os comentários. Queremos já começar a interagir, ou pelo menos nos próximos encontros também, né? Não queremos demorar muito, é uma live de pelo menos 1 hora, e reprisando algumas coisas em relação à proposta, para quem está chegando aí agora tal. Nós queremos, irmã Simone, Deus abençoe, irmã Jéssica, Deus abençoe vocês aí, tá? Deixa eu dar um oi aqui para vocês. E na nossa conversa aí, vocês podem estar interagindo, viu? Mandem suas mensagens aí, vai ser importante. Estamos aqui falando sobre RD, relacionamento discipulador. Antes de entrar mesmo no relacionamento discipulador, estou falando sobre a grande comissão de Jesus e quero falar agora sobre igreja multiplicadora. A visão de igreja multiplicadora, nós temos, Deus tem nos dado grandes ferramentas. Missões nacionais têm trazido ferramentas importantes para os missionários e para as igrejas, né? E aqui temos livros valiosos, né?
Igreja Multiplicadora, que fala sobre a visão de igreja multiplicadora. Na verdade, inicialmente já posso dizer para você que a base de igreja multiplicadora são os seus princípios bíblicos, né? E aqui também, de volta aos princípios, esse livro aqui é extraordinário, porque eu pude ver, nós missionários, o quanto nós precisamos rever certos conceitos como igreja, certas posturas, na verdade. Já parou para pensar que às vezes nós falamos assim, vamos para a igreja, quando na verdade nós somos a igreja? Ou talvez assim, vou lá limpar a igreja, mas vem cá, mas quem é a igreja? São as pessoas? É o templo necessariamente ou são as pessoas? Algumas coisas que nós podemos falar aqui também no nosso bate-papo, né? Relacionamento discipulador, né, que vai falar de uma maneira mais específica sobre essa estratégia de cuidado relacional, né? Apresentar a igreja como a igreja com uma proposta de igreja relacional, que trabalha nos relacionamentos para fazer discípulos, né? E raízes, aprofundando raízes. Nosso missionário Roosevelt também, homem de Deus, grande amigo, ele aqui aprofundando os elementos do relacionamento discipulador. O que acontece dentro desse processo de relacionamento discipulador? Irmãos, esses livros são assim algo que impulsiona o nosso coração a fazer mais para o Senhor. Mexeu comigo e tem mexido com muitos de nós. Então, nos nossos encontros eu vou estar assim, por vezes pincelando algumas frases aqui dos autores aqui nesses livros, que são frases maravilhosas, né? E que realmente nos impulsiona a refletir a nossa postura como discipuladores, como discípulos de Jesus. Amados, vou seguindo aqui, mas já agradeço aí também a missionária Virgínia, minha esposa está aí, um beijo para você, e vamos seguindo, viu? Vamos seguindo e vamos participando. Se você tiver alguma dúvida, quiser dizer alguma coisa sobre relacionamento discipulador, se você tem tido experiências em relação a isso, se você é fruto, seu crescimento espiritual também se deu também fruto de relacionamento discipulador. E eu sempre falo, irmãos, que essa questão de relacionamento discipulador, nós estamos usando essas duas terminologias, mas o relacionamento discipulador é algo que fez parte sempre ali a partir de Jesus Cristo na vida dos seus discípulos. No relacionamento discipulador vemos o compromisso de alguém que se torna pai, mãe na fé. Quantos de nós, na nossa experiência de vida cristã, podemos lembrar hoje, como eu lembro, né, de pessoas que marcaram a minha vida, me ensinando os primeiros passos da vida cristã. E não foram só uma ou duas pessoas, várias pessoas, né? E claro que não lembramos de todas, mas poderia até citá-las aqui, né? Mas assim, são pessoas que marcaram realmente a minha vida. Hoje pela manhã tivemos conversando com a filha da gente, né? Que hoje mora na cidade de Ilhéus. Ela é uma pessoa muito querida, hoje firme no Senhor, casada, seus filhos. E na oportunidade que tivemos ali em Feira de Santana, atuando como evangelistas da Igreja Batista Pedra do Descanso, ali em Feira de Santana, estivemos trabalhando como evangelistas no bairro do Viveiros, né? Quem conhece lá sabe do que eu estou falando. Foi um tempo muito abençoador, e ali pudemos falar do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo para ela, para a sua família na época, e ela se entregou a Jesus Cristo. Ela, como outras pessoas, no primeiro momento vai se mostrar resistente, né, quando nós fazemos o evangelismo, a evangelização, e aí, muitos vão se dobrar diante do grande amor de Jesus Cristo. Quando nós amamos as pessoas e queremos vê-las servindo ao Senhor, o Espírito de Deus certamente nos capacitará a falar do Evangelho e tocará os corações. Né? Quantas pessoas estão aparentemente resistentes ao Evangelho? Mas na verdade, irmãos, pensando aqui nesse bate-papo com os irmãos aí, será que na verdade, as grandes resistências não estão, na verdade, na própria igreja do Senhor? A gente fala que as pessoas estão com o coração endurecidos e nós temos dificuldades de falar de Jesus porque alguém falou não pra gente, no primeiro momento falou não, desprezando ali a nossa palavra, a gente fica murcho, desanimado, triste. Mas será que na verdade todos os discípulos de Jesus, o próprio Jesus,
não teve experiências como essa? Quantas vezes você tentou falar de Jesus para alguém e voltou assim cabisbaixo, triste, porque aquela pessoa não quis ouvir a sua palavra, não lhe deu importância, talvez até criticou, xingou você? Irmãos, isso faz parte. Isso faz parte do processo, desse discipulado, né? Tem uns que aceitam logo de cara, outros não, mais fáceis. Outros são apenas amigos do Evangelho e nunca se convertem. Parecem tão receptivas, mas não aceitam a Jesus. Gostam do pastor, gostam da igreja. Até ajuda às vezes financeiramente a igreja, mas não nasceram de novo. E morrendo, vão para a perdição eterna. Tantas pessoas que aparentam ter um coração endurecido, e aí de repente, se nós insistirmos um pouquinho com amor, com paciência, sem invadir, na verdade, né? Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Jesus, ele é educado ao entrar na vida de alguém. Quantas dessas pessoas, na verdade, se tornam depois grandes homens e mulheres de Deus? Porque nós não desistimos delas. Eu gosto de lembrar essas coisas às vezes, porque são coisas que fizeram parte da nossa caminhada, né? E não podemos deixar de compartilhar. Se pessoas não tivessem sido perseverantes comigo, acreditado, tivessem tido paciência e falado do Evangelho, não estaria aqui hoje fazendo a obra do Senhor. Nem seria salvo em Jesus Cristo. Mas pessoas acreditaram que haveria uma possibilidade de Jesus transformar a minha vida. Glória a Deus por isso. E precisamos, ao fazer a obra do Senhor, iniciar e empenhar em fazer discípulos, acreditar que muitas pessoas que hoje estão perdidas poderão ser grandes homens e mulheres de Deus, que se tornarão discípulos de Jesus e farão outros discípulos, se tornarão discípulos multiplicadores. E pensando ainda nessa questão de discípulos multiplicadores, talvez venha para mim alguma interrogação, tipo, mas multiplicadores? Pensamos em número, mas em qualidade, lógico. Mas vemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos que muitas pessoas se convertiam ao Senhor. Se você pensar bem, pessoas que se convertiam, elas naturalmente viviam o Evangelho, naturalmente pregavam o Evangelho, porque elas falavam daquilo que viviam. E necessariamente nem todas, como até hoje acontece, não precisamos esperar fazer um seminário teológico, conhecer a Bíblia inteira, para começar a falar de Jesus. A obra que Jesus faz em nós já é a base para o nosso testemunho cristão. Pedro fala aqui: salvai-vos dessa geração perversa. Ele fala sobre arrependimento, sobre fé. Ele aproveitou aquela oportunidade onde tinham muitas pessoas ali em Jerusalém e falou da palavra, falou do Evangelho. E as pessoas, com convicção, aceitaram a Cristo. A partir dali começaram a ser discípulos de Jesus. Agora, uma outra questão também, para entendermos que nesse processo de discipulado é algo que é contínuo. Estou repetindo isso porque às vezes pensamos assim: bom, eu vou cuidar da pessoa até o dia que ela se converter, ser batizada e ser membro da igreja. A partir de então, alguém lá cuida dela. Será que isso não acontece nos nossos dias? Pensando também na questão da própria quarentena e isolamento social. É possível fazer discípulos? Não, pastor, mas a igreja está fechada. Bom, primeiro que não é igreja, é templo. Né? Vamos pensando. E aí, mas a igreja, ela parou? A igreja não é um organismo? Ou ela é meramente uma instituição? Claro que a igreja, diante da sociedade, das leis, é uma instituição e tem representatividade. Algumas têm CNPJ e tudo mais. Mas, diante do reino de Deus, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela está viva em todos os lugares. E onde nós estamos, precisamos ser igreja do Senhor. Precisamos ser igreja do Senhor. Agindo
e pedindo a Deus sabedoria para aproveitar as oportunidades, como Pedro teve, de falar do Evangelho. Vamos pensar em algumas coisas aqui em relação à igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora. Mas será o que é a igreja, então, multiplicadora? O conceito que temos que a igreja multiplicadora é a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, que são baseadas em cinco princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. Qual o objetivo? De cumprir a grande comissão. Uma palavra que vai ser chave em toda a compreensão de igreja multiplicadora é a intencionalidade. Porque muitas das coisas que fazemos como cristãos, fazemos sem intencionalidade nenhuma. Fazemos sem um objetivo específico, né? E aí está na hora agora pensar por que eu estou fazendo isso ou aquilo no reino de Deus. Para onde vai aquilo que estou fazendo? Né? Qual o objetivo? O que isso vai produzir? Qual o resultado? Qual a consequência das minhas ações como cristãos? Quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, envolvendo-nos com as coisas da igreja, e aí ficamos a pensar, isso vai virar no quê? Né? Qual é o objetivo disso tudo? Questionamos o crescimento da igreja, se a igreja cresce, se a igreja não cresce, se a igreja ora, se a igreja não ora, se a igreja faz evangelização ou se não faz, e tanta coisa que a gente pensa querendo dar uma solução para que a igreja cresça, para que as nossas igrejas cresçam. Né? Mas de fato, de quem é a responsabilidade do crescimento exponencial da igreja? De todos nós. Às vezes nós como membros da igreja falamos da nossa igreja quando na verdade estamos falando de nós mesmos, porque nós somos a igreja. Quantas vezes nós mesmos individualmente temos atrapalhado o crescimento da nossa igreja? Quando nós, no mínimo, nos omitimos da responsabilidade de fazer discípulos. Entre outras coisas, mas no mínimo, nos omitimos da responsabilidade e do privilégio de fazer discípulos. Esperamos sempre que alguém que talvez tenha um curso teológico, ou que só o pastor, ou evangelista, alguém que está à frente do ministério, porque se eu não tenho um cargo nenhum na igreja, eu não vou fazer nada. Esse ano eu não tenho nenhuma função na igreja, então eu não vou fazer nada, eu vou só ir para os cultos. Será que isso acontece? Será que isso é uma verdade? Também pensar nessa questão da intencionalidade, qual o objetivo? Cumprir a grande comissão. Agora, e esses princípios? Se estamos falando em princípios, irmãos, igreja multiplicadora não é um modelo de igreja. Igreja multiplicadora não é algo que a gente vai necessariamente falar, bom, esse aqui é um modelo, tem que agir passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. Os 5 passos para se tornar uma igreja multiplicadora, uma igreja de sucesso, uma grande igreja. Nada disso. Cada princípio de igreja multiplicadora, ela se adequa ao contexto daquela igreja local. Cada igreja local tem o seu contexto específico, as suas necessidades, os seus desafios, né? E eu não posso pensar a igreja em Uberaba, a mesma igreja em Santa Vitória. Não posso pensar a igreja no bairro da Badia, a mesma igreja no bairro Beija-Flor, digamos, dando como exemplo a questão de bairros também. Então, cada lugar tem o seu próprio contexto. E os princípios de igreja multiplicadora são perfeitamente adaptáveis a cada um. Os princípios de igreja multiplicadora, por serem princípios e serem bíblicos, podem se adequar e eles se tornam norteadores das nossas ações. Por exemplo, os 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja, compaixão e graça. Esses 5 princípios nós vamos desenvolver de maneira natural, intencional, nas nossas ações como igreja e como discípulos de Jesus, como discipuladores, multiplicadores. Né? A oração. O que é de diferente, a exemplo da oração, na visão de igreja multiplicadora? Para que a gente tenha uma ideia, e você pode colocar também aí nos seus comentários
alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa em relação a isso, fique à vontade, alguma experiência. Mas, por exemplo, na oração. Quantas vezes nos nossos cultos de oração, ao expressar os nossos motivos de oração, a maioria deles tem sido simplesmente motivos de oração egoístas, né? Não que não devamos colocar nossas necessidades, e devemos fazer isso, mas às vezes só colocamos isso, não é verdade? Pouco oramos e intercedemos pelas pessoas. E quando nós lembramos das pessoas, às vezes lembramos delas nas suas necessidades de enfermidade, problema de família, questão financeira, talvez está desempregado, ou alguma outra coisa nesse sentido, não é verdade? Pensando também que aí a gente esquece do mais importante pelo qual a gente deve interceder pelas pessoas, que é pela salvação delas. Precisamos lembrar que o nosso objetivo como igreja, né, na verdade é levar as pessoas do mundo a conhecerem a Cristo. E Paulo também, um texto lá da palavra, nos chama a igreja a orar para que cadeias espirituais sejam quebradas, caiam por terra e as pessoas venham ao conhecimento do Evangelho. A igreja precisa orar para que os corações estejam sensíveis à mensagem do Evangelho. Isso através da nossa intercessão como igreja de Jesus. A visão de igreja multiplicadora nos leva a ver a oração também, além de enfatizar essa questão que tantas vezes nós negligenciamos, a visão da igreja multiplicadora nos leva a ver a oração como um instrumento de evangelização. Quantas vezes nos decepcionamos ao evangelizar pessoas porque nós simplesmente evangelizamos, mas não nos preocupamos em orar por elas antes? Precisamos do poder do Espírito Santo e nós fazemos isso também nos colocando diante de Deus, pedindo: Senhor, me capacite e abençoe essas pessoas. Dirija-me àquelas pessoas que hoje estão prontas para receber do Teu Evangelho, ainda que saibamos que devemos proclamar o Evangelho a todas as pessoas, mas também podemos entender e pedir a Deus que nos direcione as pessoas que agora precisam ouvir o Evangelho, que precisam de alguém que leve até elas o Evangelho. Quantas experiências você já teve de pessoa em determinado momento pronto a se suicidar, tirar sua própria vida diante de um telefonema, diante de uma mensagem, ou de alguém que apareceu e interrompeu aquilo que ela ia fazer, falou de Jesus, ela entregou sua vida a Jesus, depois veio um testemunho falando: naquele dia, naquele momento, eu ia me suicidar. Mas porque eu pedi a Deus um sinal, pedi a Deus que houvesse alguma coisa que pudesse mudar, se Ele ainda queria, se Ele ainda me amava. Eu tenho experiências mais diversas que provam isso, que nos mostram isso. Compartilhe se você lembra de alguma coisa. Mas a visão de igreja multiplicadora passa por esses princípios. A oração, a gente precisa ver a oração de uma maneira diferenciada. Precisamos ver que na oração, estou aqui pensando na oração, porque veja só, queridos, aqui é um bate-papo, então nós estamos indo e voltando em algumas coisas, né? Mas a oração, ela precisa ser vista e vivida talvez de uma maneira diferente por nós. Não como uma obrigação, não como um peso, mas como uma necessidade e como algo que faça parte realmente da nossa rotina de vida. Assim como o próprio discipulado. Talvez alguém já falou assim: mas eu não tenho tempo para fazer discípulo, não. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, ou se eu e você já falamos isso. Mas não tenho tempo. Por que não tem tempo? Nós somos chamados para a glória de Deus. Mas eu não tenho tempo de sair para falar de Jesus e tal. Mas fazer discípulo só é assim? No dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, quando você vai fazer compras.
Será que não podemos fazer discípulos? Porque é uma vivência, é vida na vida. É mais do que transmitir palavras, é viver, mas olhando as pessoas, como pessoas que precisam da graça de Deus. E que Deus quer usar eu, você quer nos usar, eu, a mim e você, para que esse evangelho seja proclamado, que as pessoas possam conhecer a Cristo através de nós. Isso no dia a dia. Existem quantos dos nossos vizinhos, talvez você passa muito tempo, talvez até aí, eu e você. Você passa anos e anos na sua casa e você não conhece seus vizinhos. Acontece muito. Não é só por uma questão de negligência nossa. Vivemos num tempo em que as pessoas estão vivendo em apartamentos, em que as pessoas, antigamente, no meu tempo, não existia tantas casas com muros altos. Hoje as pessoas estão se protegendo, claro, por conta da própria violência da vida urbana. Então a realidade mudou. Esse isolamento social que estamos vivendo talvez está trazendo para nós algo que não tínhamos percebido. Mas antigamente, ao evangelizar, você tinha um acesso às pessoas diferente como o de hoje. Você vai evangelizar, você vai chegar, você vai bater no fone e falar, vim falar de Jesus. Muitos vão simplesmente dizer, não, tem tempo não. Vem outra hora. E a nossa evangelização, o nosso discipulado não pode ficar preso a isso. A gente precisa dinamizar. Precisamos entender as oportunidades que o Senhor está nos mostrando no tempo que estamos vivendo hoje. Que Deus venha nos ajudar nesse momento em nome de Jesus. Né? Quero ver os comentários dos irmãos aí, viu? A cada comentário a gente vai conversando aí em nome de Jesus até dar um momento. Mas temos muito o que falar, mas eu quero desenvolver esse bate-papo com vocês aí, em nome de Jesus. A evangelização discipuladora. Né? Assim, voltando um pouquinho sobre a oração de novo. Nós falamos muito de algo assim específico, chamado de cartão-alvo de oração. Ao estudar Igreja Multiplicadora, né, o livro, por exemplo, nós lá vemos um incentivo de nós realizarmos um cartãozinho, fazemos um cartãozinho, colocar pelo menos 5 pessoas, e nesse cartão existem alguns passos para ali realizarmos o discipulado. Orar pela pessoa, dizer para ela que eu estou orando, dizer para ela que está orando por ela, convidar para um PGM, convidar para o culto, antes de fazer o convite, na verdade, orar por ela, né? E compartilhar de Jesus e convidar para o PGM, para o culto. São alguns passos que vão se desenvolvendo naturalmente na vivência ali, na caminhada. Discipulado, irmãos, é caminhada. É caminhada. Se constrói a partir da amizade, do convívio ali. E pensar em discipulado, evangelização nessa perspectiva, talvez é tão desafiador para nós, porque nós estamos acostumados a que a pregação do pastor no domingo à noite seja o principal, seja o único para poder as pessoas aceitarem a Cristo. Nós estamos convidando as pessoas para os cultos. Falar de Jesus para alguns talvez seja isso. Bom, eu não tenho nem como evangelizar nessa época, né? Fazer discípulo. Não tem tempo, não tem culto no templo. Como é que eu vou levar alguém lá para o templo? Eu estou até orando por alguém falando, mas aí ela falou, não, então eu vou para a sua igreja quando eu voltar. Mas não é uma oportunidade de falar de Jesus, de orar por ela, apresentar o plano de salvação. Falar de plano de salvação, irmãos. Às vezes nós passamos anos andando na igreja e esquecemos o que significa, ou como apresentar o plano de salvação para uma pessoa. É algo simples, são alguns versículos que vai falar um pouco da condição humana como pecador, mostrar que existe esperança e o propósito de Deus para cada um de nós, que é dar a vida eterna em Cristo Jesus, baseando-se, entre outros textos, principalmente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
a antiga prática de decorar os versículos bíblicos, versículos evangelistas. A igreja multiplicadora é um resgate dessas coisas que temos deixado para trás. Começamos a perceber, através da visão de igreja multiplicadora, que a evangelização, o discipulado, é a responsabilidade de cada um de nós. E que não podemos deixar a cargo do pregador, de domingo à noite, fazer o apelo para a pessoa se converter. Lembrando também que até essa questão de apelo hoje, da própria mensagem evangelística, também tem sido esquecida. Irmãos, as coisas estão indo de uma maneira que tem sido mais difícil partilhar o evangelho e fazer discípulos. A coisa tem caminhado porque quantas igrejas você já foi ou conhece que o pregador prega sobre salvação? Quer dizer, existem igrejas, claro que pregam, com certeza, mas tem igrejas e pregadores que falam de tudo menos da salvação em Jesus Cristo, do plano da salvação. Apelo, o que é apelo? Tem gente que não sabe nem o que é esse negócio de apelo, né? E se isso não deve estar a cargo do pregador, que hoje não está se fazendo, imagine dos outros crentes que estão nos bancos. Então nós precisamos repensar. Pensar qual o chamado, a grande comissão é para todos nós, o que Deus quer de nós. Às vezes pensamos também, Senhor, qual é o meu dom? O que Deus quer fazer através da minha vida? E de repente queremos resultados automáticos ou resultados imediatos, como se Deus tivesse uma vara de condão e falasse assim, fizesse um passo de mágica e você recebesse o dom e já fosse prontamente capacitado a fazer alguma coisa ali no reino de Deus. Irmãos, a forma como Jesus trabalhou na vida dos discípulos e consequentemente os discípulos na vida de outros nos mostra que o discipulado de fato é uma caminhada. Não é possível fazer discípulos, desenvolver o discipulado, se tornar um discípulo multiplicador, se nós não tivermos uma caminhada com aquelas pessoas que Deus coloca em nossas vidas, que nos ajudarão, que nos aconselharão, que orarão por nós, que nos ensinarão a palavra do Senhor. Isso é ser igreja. Mas nós estamos nos isolando como crentes em Jesus. A visão de igreja multiplicadora tem chamado até mesmo nós pastores a entender que não podemos nos isolar nas nossas igrejas. Precisamos viver, estar junto dos nossos colegas pastores. Precisamos ter outros pastores que sejam nossos mentores, porque o peso, a responsabilidade do pastoreio também é muito grande. E nós, pastores, precisamos de outros pastores que cuidem de nós, que orem por nós, estejam ao nosso lado. Nós temos levado, através de igreja multiplicadora, a perceber isso, queridos. E como isso é precioso. Como isso é precioso. Sair da zona de conforto, do isolamento, e ser usado por Deus. Então, os princípios de igreja multiplicadora, oração, evangelização discipuladora, eu não vou falar todos aqui por menor, mas eu vou por alto. A evangelização discipuladora, esses dois termos ficam juntos, nos mostrando que evangelização e discipulado acontecem ao mesmo tempo. Verdade? Não podemos entender mais que existe o ministério de discipulado e o ministério de evangelismo na minha igreja. Então, aqueles irmãos evangelizam e outros irmãos fazem o discipulado. Que nem alguém que aceita Jesus na igreja e aí uma pessoa vai pegar a ficha e vai ter um grupo, um irmão ou irmã que vai lá fazer a visita. Isso pode até acontecer e até é válido. Todavia, se pensarmos no discipulado, no RD, vamos entender que cada pessoa que aceita Jesus, ela está sendo trazida por alguém, ela já está sendo cuidada por alguém, já tem sido alvo de oração de alguém e que com certeza, ou pelo menos assim, certamente,
aquela pessoa que tem cuidado dela está ali. E por que não dar a essa pessoa a responsabilidade de continuar o discipulado? Claro que o discipulado não é feito apenas por uma pessoa, pode ter outras pessoas, mas primordialmente o meu pai, minha mãe na fé serão aqueles que cuidarão de mim. Eu tive essa experiência ao me converter e tal, tive meu pastor, mas tive aquele irmão que naquela igreja onde me converti, lá em Guanambi, na Bahia, cuidou de mim nos primeiros passos. Claro que depois, ao longo da vida, viajei, mudei de cidade e tudo mais, né? Mas enfim, aí outras pessoas também fizeram parte, ou às vezes não teve, mas enfim, nós precisamos entender que a importância do papel do discipulador nas nossas vidas. Que não pode ser simplesmente algo feito por um ministério da igreja, algo formal, mas por alguém que já nos acompanha, que Deus colocou na nossa vida e que continua nos ajudando, né? Agora, continua nos ajudando, né? Mas o objetivo é o crescimento espiritual. Porque nesse objetivo de crescimento espiritual, o próprio discipulado tem 3 coisas interessantes no processo que precisam acontecer. O acolhimento, né, que é importante, né? Na verdade, o chamar. No discipulado nós chamamos as pessoas a Jesus. É a evangelização propriamente dita. Levando as pessoas a perceber que são pecadoras, que precisam de Cristo. Existe também o plano de salvação. Aproveitando que nós estamos aqui, depois você e Deus, pense um pouquinho. Se eu tivesse que apresentar o plano de salvação para alguém, como é que eu iria fazer isso? Como é que eu apresentaria o plano de salvação para alguém? Pense nisso. Talvez recua algum material que você tem aí na sua Bíblia, alguma anotação. Pergunte ao seu pastor ou alguém que é seu discipulador. Como é que eu falo do plano de salvação para alguém? De que maneira eu posso fazer isso? Em que textos bíblicos eu baseio isso, posso utilizar? Isso é o processo do chamar. Você chama a pessoa para poder seguir a Cristo. A segunda coisa que envolve aí é o acolher, em que a pessoa precisa ser acolhida pela igreja. Outros discípulos de Jesus farão parte também desse processo. Levando a pessoa, claro, nesse processo, esse acolhimento tem a ver com o batismo em si. Ela entenderá que assim que ela se converte, ela precisará estar integrada ao corpo de Cristo. Espiritualmente ela já faz parte do corpo de Cristo, mas ela precisa ter a igreja local onde ela vai se sentir família de Deus, família de Cristo ali. E nesse acolhimento ela vai passar pelo batismo, ela vai ter uma identidade, né, como igreja, terá ali uma família espiritual que também acompanhará ela nessa caminhada, né? E por fim, a terceira coisa será o aperfeiçoamento. Chamado, acolhimento e o aperfeiçoamento. Nesse aperfeiçoamento é quando aquele que estamos discipulando, ela começa a andar com suas próprias pernas. Ela mesma já estará levando pessoas a Cristo. Isso é maravilhoso. Às vezes a pessoa não precisa nem ser batizada para fazer isso, mas a alegria da pessoa em conhecer a Cristo é tão grande que ela já naturalmente já está levando os parentes, o pessoal de sua casa, amigos, já está levando para Cristo, já está falando, está convidando para a igreja, para os cultos, etc. Né? Então existem pessoas que têm essa iniciativa, essa empolgação, essa alegria, esse ânimo. Mas se tivermos cuidado, às vezes até as igrejas matam isso no novo crente, diante de certas situações, certas coisas que a gente vê nas igrejas, nas nossas igrejas. Precisamos ajudar as pessoas a viver o Evangelho de uma maneira simples, espontânea, no dia a dia, levá-las à maturidade. No processo de discipulado, a pessoa não fica presa a mim como discipulador. Ela vai crescer, ela vai buscar seus horizontes.
Ela alcançará outras vidas, ela vai dar para outro aquilo que ela recebeu de graça. Ela recebeu de graça, ela vai dar também de graça. Das bênçãos do Senhor. Assim como ela teve alguém que orou por ela, que acompanhou ela nos momentos difíceis, que a ajudou nas suas aflições. Por exemplo, foi o meu discipulador que esteve junto de mim quando eu estive internado no hospital. Meu discipulador que me ajudou naquele momento difícil no meu casamento, com seus conselhos. Meu discipulador que me ajudou no estudo da palavra, que eu não entendia algumas coisas. Tudo isso, e entre outras tantas coisas, é isso que eu vou passar para o outro. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, também está dizendo isso. Ele aprendeu de Cristo e está passando para os outros. Nós só passamos aquilo que temos, aquilo que recebemos, irmãos. Quero ouvir a participação dos irmãos aí, hein? Vê aí, em nome de Jesus Cristo, tá? Pensando mais um pouquinho sobre os princípios de igreja multiplicadora, lembrando que são princípios, não modo de igreja. A formação de líderes. O que muda a igreja multiplicadora, pastor, na formação de líderes? Esses líderes, eles aprendem, eles vão ser responsáveis por plantar outras igrejas. Na verdade, a partir do momento que eles entendem essa responsabilidade de fazer discípulos. Os discípulos, eles são formados no dia a dia da igreja, do trabalho da igreja. Assim deve acontecer. O bacana do projeto Radical, que acontece de missões nacionais, que acontece em todo o Brasil, é que no dia a dia, na prática, aqueles jovens que se envolvem no projeto Radical, eles aprendem de uma forma prática a como fazer discípulos. E eles vão com esse objetivo, fazer discípulos. E de repente, sem querer, ou assim imaginando, né, eles se sentem chamados por Deus para serem missionários efetivos, outros líderes, pastores, enfim. Ou seja, irmãos, antes de ficarmos preocupados em receber dons automáticos assim, por Deus, nós vamos nos preocupar em dar a nossa vida pela obra, ajudando ali no dia a dia da igreja, em cada ministério, na função mais simples que tiver. Eu vou mostrar a minha fidelidade ao Senhor naquilo que Ele colocar em minhas mãos para eu fazer, né? Então, queridos, nós já estamos chegando ao fim desse primeiro bate-papo a respeito de relacionamento discipulador, mas o chamado de Deus à nossa vida acontece no dia a dia de igreja. Não é algo que alguém determina e fala que você vai ser missionário, pastor e etc. O líder, ele vai sendo formado no dia a dia. Deus vai tratando o caráter, vai capacitando, dando experiências no dia a dia da obra, da evangelização. Irmão, se eu fosse contar aqui as experiências que eu tive nos 10 anos que tivemos ali em Feira de Santana, até irmos finalmente para o campo missionário. Irmãos, a gente vai compartilhar algumas coisas, né, aos pouquinhos, né? Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas, lembrando também dos outros princípios, né? Formação de líderes, plantação de igreja e compaixão e graça. Compaixão e graça, também é muito especial, é quando a igreja está presente e acha graça aos olhos da comunidade, quando nós ajudamos as pessoas nas suas necessidades sociais, né? A gente vai dar alguns exemplos depois, mas quero deixar aqui 4 perguntas, e eu vou deixar depois aí também nos comentários, 4 perguntas que poderão ser importantes para o nosso próximo encontro no próximo domingo. Primeira pergunta: o que vem à sua mente quando falamos de igreja multiplicadora? Se você está pensando em pequenos grupos aí, você está enganado, viu? Segunda pergunta: diante do texto de Atos 5, 40 e 42 e Atos 6, 1 a 7, quais os desafios que temos hoje como igreja de Jesus? É possível ser igreja nesse tempo de pandemia e quarentena? Quais os motivos da preocupação de tantos líderes de nossas igrejas hoje? Terceira pergunta: quando uma igreja se satisfaz com os membros que tem e aqueles que espontaneamente se apresentam, não se interessando em alcançar as multidões, esta igreja deixa de cumprir integralmente a sua missão como igreja. Comente essa frase.
E quarta pergunta, com quantas pessoas você se relaciona de forma intencional? De que maneira, de maneira geral, como o relacionamento discipulador pode ajudar a igreja nesse tempo de pandemia? Ficam essas perguntas para o nosso próximo encontro e quero estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Agradecendo a todos que já participaram e todos que estarão visualizando esse vídeo nas próximas horas, nos próximos dias, até o próximo domingo. Espero cada um de vocês no próximo domingo, que possamos estar nesse bate-papo, compartilhando aí através dos comentários. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por Tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Nesse tempo que tivemos aqui de bate-papo em relação ao relacionamento discipulador, estivemos falando a respeito da Tua palavra, Senhor. E como ela nos desafia a sermos discípulos do Senhor nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedimos Tuas ricas bênçãos, Pai, porque nós precisamos do Senhor neste momento. Ajude-nos, ó Pai, como igreja, a cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu. Não podemos nos omitir, não podemos recuar. Precisamos avançar nesse propósito, nesse objetivo. Muito obrigado, Pai, por cada vida que está participando deste vídeo e que, em nome de Jesus, possamos aproveitar essas oportunidades de interação para crescermos espiritualmente e aplicarmos de maneira mais eficaz os princípios da Tua palavra no cumprimento da grande comissão. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Não poderia finalizar deixando 2 dicas para os irmãos. Toda terça-feira existe o Terça-feira Multiplique, que fala também fala dos assuntos que estamos também compartilhando aqui, né? Terça-feira Multiplique, né? Tudo pelo canal de Missões Nacionais, Junta de Missões, e também de segunda a sexta a sala de oração que acontece de segunda a sexta, às 18 horas. Tem sido instrumentos valiosos para podermos assim orarmos uns pelos outros e sermos usados por Deus nesse tempo tão difícil. Que Deus abençoe. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus nesse tempo de isolamento social. Deus quer usar as nossas vidas. Deus abençoe, até o próximo domingo, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Seja uma bênção. Sê tu uma bênção.